Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Saudade desse grupo, como é que vocês estão? Tudo legal? A gente vai começar o nosso trabalho hoje, depois que a Jamile fez aquela abordagem tão legal, tão bem preparada, tão bem estudada sobre a questão da obsessão, a definição da obsessão. O nosso segundo passo hoje é tentar entender quem é o obsessor. Quem é esse espírito envolvido nesse processo que a gente viu, segundo as definições da Jamile, que pode tanto ser um espírito encarnado, um espírito desencarnado, qualquer um de nós pode ser obsessor. E é interessante a gente começar a prestar atenção nas nossas ações, no nosso pensamento, na nossa forma de ação, de nós para conosco mesmos, de nós para com os outros, para ver como nós estamos nos colocando. Mas para começar a entender isso, quem é o obsessor, eu gostaria de pegar um pedacinho de uma história contada por Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. No capítulo 26, A Negação de Pedro, em que Humberto de Campos conta daquele episódio em que Jesus, conversando com Simão Pedro, relata que ainda naquela noite Simão Pedro o negaria por 3 vezes. E depois de ouvir isso da boca de Jesus, que era o grande amigo, alguém a quem Pedro admirava e estava disposto a dar a própria vida, Simão fica muito triste, até bastante chateado, e faz a seguinte pergunta a Jesus: Julgais-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Perguntou Pedro, sentindo-se ofendido. E Jesus responde: Não, Pedro. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E é essa frase que eu quero começar, que eu quero pegar para a gente conversar, para tentar conversar um pouquinho sobre a figura do obsessor. Vais aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E André Luiz, em um texto também muito bonito, que está lá no livro Apostilas da Vida, vai colocar o seguinte, um texto chamado Tudo é Amor. E ele diz o seguinte: observa, meu amigo, em como do amor tudo provém e tudo se resume, e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial, razão é o amor que pondera, estudo é o amor que analisa, ciência é o amor que investiga, filosofia é o amor que pensa, religião é o amor que busca a Deus, verdade é o amor que se eterniza, ideal é o amor que se eleva, fé é o amor que transcende, que se transcende, esperança é o amor que sonha, caridade é o amor que auxilia, fraternidade é o amor que se expande, sacrifício é o amor que se esforça, renúncia é o amor que se depura, simpatia é o amor que sorri, altruísmo é o amor que se engrandece, trabalho é o amor que constrói, indiferença é um amor que se esconde, desespero é o amor que se desgoverna, paixão é o amor que se desequilibra, ciúme é o amor que se desvaira, egoísmo é o amor que se enlouquece, sensualismo é o amor que se envenena, vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. O ódio que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente.
Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Como amas? Essa é a pergunta interessante. E por que esse texto é tão importante? Esses dois textos são tão importantes? Porque nós sempre julgamos e sempre nos foi passado de que os obsessores seriam espíritos maus, perversos, criados desde o sempre como demônios, com o objetivo de desvirtuar o ser humano, com o objetivo de propagar o mal, com o objetivo de espalhar dano, tristeza, toda sorte de infelicidades, de raivas, de ódios, e não é assim. O obsessor é um espírito tal qual nós outros. E aí nós podemos lembrar, como nós falamos, como já vimos no encontro passado, que a obsessão pode se dar de encarnado para desencarnado, que a obsessão pode se dar de encarnado para desencarnado, que a obsessão pode se dar entre desencarnados ou de desencarnado para encarnado. Isso quer dizer que obsessão é um problema de relação. Obsessão é um problema de relacionamento. E é um problema de relacionamento entre pessoas, entre seres, que horas revestem os veículos carnais, os corpos físicos, horas estão no plano espiritual. Isso nos coloca que o obsessor é um espírito tal qual nós outros. E falando sobre isso, a Sueli Caldas-Schubert, nós encontramos isso na apostila, vai nos dar uma definição muito interessante quando ela diz que o obsessor não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou da nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, nesse passado obumbroso, essa palavra é complicada, obumbroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. E Emmanuel vai colocar também uma definição muito interessante lá no livro Seara dos Médiuns, na página 85, dizendo que o obsessor é quase sempre alguém que participou da nossa convivência, profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. E nós percebemos nos quadros de obsessão que, muito além das questões da maldade e da crueldade, da perversidade, existe muito mais fragilidade do que qualquer outra coisa. E nós não seremos ingênuos a ponto de julgar que não existem espíritos donos de grandes sabedorias, com consciências bastante cientes do que fazem, da própria existência, dos seus atos, bastante cientes daquilo que lhes dá prazer, que sejam sim voltados ao mal e que encontrem a prática do mal como aquilo que mais lhes empresta prazer e felicidade. Uma felicidade equivocada, é certo, mas lhe empresta essas sensações. No entanto, nós percebemos, pelos relatos que nos trazem os espíritos amigos, nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, nos casos relatados por Ivone do Amaral Pereira, Bezerra de Menezes e tantos outros que nos falam sobre casos sérios de obsessão,
que no fundo do coração do obsessor, existe sempre uma fragilidade. E nós recordamos de Jesus, quando falava lá do alto da cruz, nas suas últimas palavras, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E coloca assim Jesus que todo aquele que caminha o mau caminho, o caminho do desengano, o caminho do mal, que julga prejudicar a outrem, na verdade não percebe que prejudica antes de tudo a si mesmo. Que aquele que hoje pratica o mal, se soubesse que, a bem da verdade, planta no seu próprio terreno algo que ele fatalmente precisará colher, não obraria dessa forma, não trabalharia dessa forma e, portanto, não sabe o que faz. E nós percebemos assim que existe em todo o fundo de maldade uma profunda fragilidade de ignorância do bem, uma profunda qualidade de desconhecimento de uma felicidade maior, e isso é um sofrimento bastante grande. Kardec vai colocar lá no Livro dos Médiuns, isso também está na apostila que nós estamos estudando, lá na segunda parte, capítulo 23, item 246 do Livro dos Médiuns, que há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre a ciência, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, a que querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam. E eu gostaria de pegar essa parte em que Kardec fala sobre médiuns. Para isso procuram médiuns bastante crédulos. Kardec trata isso no Livro dos Médiuns. E, a princípio, pode nos parecer que ele fale tão somente dos médiuns ostensivos, e ele mesmo chega a classificar que aqueles que exercem essa faculdade de forma mais ostensiva, que sentem de forma mais ostensiva essa influência a ponto de trabalharem os processos da escrita, da fala, os processos do trabalho na mediunidade propriamente dito, ou a ponto de se verem obrigados a escrever ou a falar malgrado seu, aqueles que são mais direcionados, influenciados, obsidiados nos seus processos mediúnicos, são aqueles que nós entendemos como médiuns, mas Kardec vai dar uma outra definição, dizendo que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por si só médium, e coloca que dessa forma nós entendemos que todos nós somos mais ou menos médiums, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos em maior ou menor grau. Todos nós sentimos as influências no pensamento, na intuição, na inspiração, naquilo que nos chega, porque todo o processo de obsessão, assim como todo o processo de relação com o plano espiritual, se dá através de uma abertura, de um canal mediúnico que não necessariamente precisa ser ostensivo, mas que nos processos de obsessão acaba assumindo uma característica mais patente de ostensividade. Porque nós acabamos assimilando aqueles pensamentos, aquelas sensações, aquelas ideias que nos são transmitidas, os sentimentos que nos são transmitidos, aqueles que nos são insuflados, mas que encontram em nós apenas o eco daquilo que existe em nós mesmos.
Nenhum espírito pode acender em nós o desejo de uma vingança se no nosso íntimo esse desejo de vingança não existe. Ninguém pode acender em nós o desejo ao álcool, à drogadição, à sensualidade, se no fundo, no íntimo de nós, isso não existe em nós mesmos. Tanto que Emmanuel, em uma página chamada Tentações, vai nos dizer que nos é difícil querer passar pela vida sem tentações. Não porque elas venham de fora, mas porque elas assomam de nós, elas residem em nós mesmos. E que o objetivo é tentar enobrecer estes sentimentos a partir de um momento, de um ponto em que eles já não nos influenciem negativamente. Nós precisamos educar as nossas sensações, os nossos objetivos, as nossas buscas, os nossos sentimentos, a ponto de que nada mais negativo nos influencie negativamente, porque não encontra em nós negatividade. Então, essa é a definição de obsessor. O obsessor é um espírito como nós, que tem as suas fragilidades, que tem as suas necessidades, que tem o seu orgulho, que tem a sua vaidade, mas que também tem o seu amor pisado, machucado, traído, que até algum tempo atrás compartilhava conosco das alegrias da vida, que de repente por um motivo sente-se traído nas suas confianças, no seu amor mais sincero. E nós podemos analisar de nós mesmos quais são as nossas sensações e as nossas reações quando nós nos sentimos assim. Esse é o obsessor. Não é um espírito criado desde sempre para o mal, porque não existem espíritos criados desde sempre para o mal. Todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, com o objetivo de atingirem a perfeição, de se tornarem puros, de compartilharem a visão de Deus naquilo que nos dizia Jesus. Nós todos somos criados com o objetivo de chegarmos à perfeição espiritual, inclusive os obsessores. E nós, que também já somos, e às vezes somos também obsessores sem o percebermos. Como se dá o mecanismo das obsessões? E aí nós passamos a falar sobre o modo de ação do obsessor. E aqui nós precisamos ter uma coisa em mente. Nós não vamos esgotar esse assunto. Esse tema, no nosso programa normal de estudos do COEN, lá dentro da Casa Espírita presencial, ele teria uns 3 meses de estudos para a gente falar sobre obsessão, definição de obsessão, quem é o obsessor, modo de ação do obsessor, quem é o obsidiado, a auto-obsessão. Depois falarmos sobre os processos de desobsessão. Nós teríamos 3 meses, no mínimo 3 meses de estudos para conseguir aprofundar isso. De forma que nós não vamos conseguir aprofundar isso nos nossos encontros virtuais. Mas nós precisamos ter uma base, ter uma ideia e, acima de tudo, entender o que não é o processo obsessivo. Isso já ajuda bastante, né? Então, o modo de ação do obsessor todo o processo de obsessão tem um modo de ação. E quando essa obsessão ela é instalada, nós precisamos entender que ela se coloca em um processo dinâmico que se dá nas relações de atração e repulsão de corpos, na lei de sintonia, na lei de afinidade. É um processo dinâmico em que o obsessor acaba influenciando o obsidiado, mas que sente-se o obsessor também envolvido e agasalhado, acolhido pelo obsidiado. E muitas vezes esse processo é de uma relação de interdependência. Um acaba buscando a influência do outro, a ponto de que às vezes nós temos nas nossas reuniões de desobsessão espíritos que dizem, obsessores que dizem, quando aconselhados a buscar a transformação, a buscar um outro caminho, outras relações de maior felicidade,
eles dizem eu quero, mas ele não me deixa, referindo-se ao obsidiado. Da necessidade que o obsidiado tem de agasalhar aquelas energias, de agasalhar aquele processo de que sente mesmo uma ausência nesses processos de obsessão, né? Então, existe um processo dinâmico. E isso se dá numa fase inicial em que a gente tem uma intoxicação fluídica no perispírito. Essa intoxicação das energias mais danosas que vão acabar, por serem decorrentes das nossas imperfeições morais, ter uma interferência desses espíritos, levando muitas vezes o paciente, o obsidiado, a perder a própria vontade e o livre-arbítrio, né? Em que condições começa o processo obsessivo? Nas mais diversas condições. Muitas vezes uma pessoa, aquele que é o obsedado, segundo a definição de Kardec, pode passar uma vida inteira sem sentir os processos de obsessão e, de repente, de um momento para outro, esses processos começam. Mas pode também dar-se que esses processos eles tenham seu início lá no processo mesmo de fecundação. No momento mesmo da concepção, no momento mesmo em que o espírito adentra, por assim dizer, ao ventre materno, e quando se estabelece o processo da reencarnação. Muitas vezes, nesse instante, já por ser acompanhado dos espíritos obsessores no plano espiritual, em percebendo esse processo reencarnatório e identificando o espírito que julga devedor reencarnando, começam os processos obsessivos. E aí esse processo de sintonia começa a se estabelecer num campo que pode ser simplesmente mental, podendo tornar-se corporal através das relações que se dão através do corpo espiritual, do perispírito. E é muito comum que muitas vezes o espírito obsessor venha acompanhar a vítima por anos e anos a fio até o momento do processo do desencarne. André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, vai dizer o seguinte, que os nervos, a zona motora e os lobos frontais no campo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. E o processo da influenciação mental, ele começa nessas regiões do espírito desencarnado sobre o encarnado. E mais tarde, em outra obra também, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai dizer o seguinte sobre os obsessores. Os verdugos comumente senhoriam os neurônios de hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que liga o córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa em que, em muitos casos, se prolonga além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Então nós percebemos com isso que o processo ele vai se dar mente a mente, mas como a mente é órgão de manifestação do espírito, que transmite as suas sensações, as suas vontades ao corpo físico
através do perispírito para que o execute as ações, da mesma forma as vontades são transmitidas ao cérebro para que o cérebro seja o órgão motor do corpo físico na execução das ações que precisam ser executadas por esse mesmo corpo. Dessa forma é que o obsessor age sobre a mente, transferindo essa influência ao perispírito, que por sua vez vai transferir ao cérebro, e nessa zona se dá a influência obsessiva, principalmente no aspecto da influência mental, que pode mesmo chegar aos órgãos, levar a processos de doença, processos de desequilíbrio dos mais variados. Kardec, falando sobre isso lá na Gênese, vai colocar o seguinte ponto, no item 305. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E depois, antes ainda, no 285, vai colocar que, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quando, por sua extensão e radiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com quem se acha em contato molecular. Aquilo que nós falávamos sobre a ligação da mente, perispírito, perispírito-cérebro, perispírito-corpo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente de uma impressão salutar. Se as influenciações são positivas, as sensações sempre são positivas. Mas se os eflúvios maus são permanentes e enérgicos, podem ocasionar desordens físicas, e não é outra a causa de certas enfermidades. Considerando o sistema nervoso em seu todo como organismo de sustentação dos fluidos espirituais, podemos concluir que o processo obsessivo, em sua fase inicial, estará sempre voltado ao campo das energias e, posteriormente, ao corpo físico, com danos irreversíveis ao mesmo, em alguns casos, podendo levar o indivíduo ao desencarne. Temos 28 minutos. Talvez a gente precise voltar com um outro vídeo em seguida, tá? Porque Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, vai colocar como se dá essa influência que pode levar a danos sérios ao processo do corpo, ao processo do corpo físico do encarnado, né? Ele vai dizer o seguinte: o que determina não a perturbação mental, porque a alma não enlouquece, mas a perturbação da transmissão do pensamento, pois é a interposição dos fluidos do espírito obsessor entre a gente e o instrumento, de modo que fica interrompida a comunicação regular dos dois, do espírito e do agente e do instrumento. A alma pensa, mas seu pensamento não pode utilizar-se do cérebro, senão imperfeitamente por estar truncado, alterado em sua função de barreira posta pelo obsessor, no empenho de produzir essa perturbação
que se torna por loucura. Aqui temos a impossibilidade das cogitações do espírito chegarem integralmente ao cérebro. Temos, portanto, que tanto na loucura quanto na obsessão, o espírito é lúcido, e que tanto num caso como no outro, o mal consiste na irregularidade da transmissão ou na manifestação do pensamento. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, se não for removida a tempo, dará necessariamente em resultado o sofrimento orgânico daquela víscera, tanto mais profundo quanto mais tempo estiver sob a influência deletéria daqueles fluidos. Mais uma vez aqui, nós vemos a ação do espírito, o modo de ação do espírito sobre o obsidiado, levando esses processos de desequilíbrio muito sérios ao corpo físico, né? Como se dá esse processo? Nós vamos encontrar no livro Ação e Reação um capítulo muito interessante em que um espírito chamado Leonel vai conversar com Silas, mentor de André Luiz, livro Ação e Reação, sobre como se dá o processo de obsessão, algumas formas do processo de obsessão. E eles vão falar sobre o que eles aprendem na escola de Vingadores, porque os espíritos obsessores são muito bem preparados nas suas técnicas de obsessão. E ele vai dizer o seguinte: aprendemos na escola de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com maior frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Nós já conversamos sobre isso. A constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é reflexo do criminoso. A cobiça é reflexo do usurário. A cobiça é reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. E aqui eu quero chamar a atenção para esse ponto que ele toca. É muito fácil superalimentá-la com essas excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, aquilo que nós trazemos em nós mesmos. E com base nisso, criando outros que se lhe superponham, que formem camadas que vão se colocando um acima do outro naquilo que já existe. Nutrindo-lhe dessa forma, a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quanto não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas
aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. E aqui nós percebemos que quando nós falamos em obsessão, muitas vezes nós nos pegamos julgando que a obsessão se dê apenas de um espírito para um espírito. E nos casos mais graves, não naqueles de influenciação, tem obsessão simples, que de simples também não tem nada, nós percebemos que são processos que envolvem muitos espíritos em um único processo de obsessão. Nós vemos no livro Libertação que o caso de obsessão de Margarida envolvia mais de 100 espíritos em um único processo de obsessão. Então nós podemos perceber como esses processos são bem elaborados. E quando fala sobre determinação hipnótica, é justamente isso, a ação quase que de tolimento da vontade, com base em processos de hipnotismo que levam a criatura aos poucos a perder o controle sobre si mesma, sobre as suas ações, sobre seus pensamentos, sobre as suas vontades. É o que Kardec chama dessa influenciação da ação fluídica do obsessor. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada por excesso das próprias criações. Mais uma vez, a obsessão que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das próprias criações, não são criações exteriores, são próprias criações, a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influenciação direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si mesmo. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si mesmo, e por isso nós citávamos o texto do Emmanuel dizendo que as tentações surgem de nós, emanam de nós mesmos, não exteriormente. Então, em todo o processo de desobsessão, o obsidiado, o paciente, é sempre o agente da própria cura. Porque nós julgamos que o processo de desobsessão seja um processo em que nos cumpra expulsar um espírito. E na bem da verdade não é isso. O primeiro ato de um processo de desobsessão é a autoeducação no tocante aos sentimentos, desejos, vontades, tudo aquilo que nós emanamos de nós mesmos. Certo? E com relação ao obsessor, como parte envolvida nisso, não cumpre expulsar, mas sim orientar, porque é um nosso irmão necessitado de esclarecimento, de orientação, de amparo, de acolhimento, como nós mesmos somos também necessitados, certo? E é claro, nós falamos que isso seria muito superficial e não poderia ser de outra forma, mas nós entendemos dessa forma que aquilo que nós estamos fazendo aqui é uma introdução a esse entendimento daquilo que vem a ser o processo obsessivo. Nós vamos precisar aprofundar e voltar a esse tema mais tarde, porque nós temos muitas coisas ainda que precisam ser vistas. Nós precisamos ainda entender quais são os tipos de processos obsessivos, como é que eles se dão, e o desenvolvimento de cada um desses processos para que nós possamos
entender também os processos de desobsessão. Mas nós vamos fazer isso com calma, tá? Vamos no passo que nos é possível. E para encerrar o nosso tema aqui de hoje, que nós sabemos que não é um tema fácil, nós voltamos a essa página em que Emmanuel dá a definição de obsessores. E que ele diz o seguinte: recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de outrem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes a injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e retifica ante o sol do futuro. Gente, o objetivo aqui é uma introdução a esse tema. Nós não temos condições de esmiuçar as formas de ação dos obsessores de uma maneira tão breve, tão superficial. Nós precisamos estudar isso com um pouco mais de profundidade. E nós vamos voltar a fazer isso. No próximo encontro, nós vamos ouvir a Dai nos falando sobre o obsidiado, quem é o obsidiado, e sobre os processos de auto-obsessão. Uma vez compreendida essa tríade sobre definição de obsessão, quem é o obsessor, modo de ação do obsessor, quem é o obsidiado e auto-obsessão, nós vamos voltar um pouco mais e falar sobre formas de obsessão. E nessas formas de obsessão, aí eu acho que a gente vai conseguir tornar um pouco mais claro, esclarecer, trazer um pouco mais de luz sobre o tema, porque nós vamos falar sobre as formas diferentes dos processos de obsessão, e dentro de cada uma dessas formas a gente consegue tentar entender um pouquinho mais como é que se dá cada um desses processos, o modus operandi do obsessor sobre cada uma dessas formas, o como se dá esse processo em cada uma dessas maneiras, dessas formas. Nós aconselhamos também a leitura do livro, me deu um branco agora, Missionários à Luz, do livro Missionários à Luz, quando no capítulo Influenciação nós podemos entender um pouco de como começam os processos de obsessão, e ali nós temos descrição de influenciação, de obsessão simples, que vai aos poucos se agravando, né? A ponto de se tornar um ponto mesmo de, no caso da questão da sexualidade, se tornar mesmo uma subjugação. Nós vamos voltar a esses temas. Nós ficamos por aqui hoje. Na próxima semana, então, nós voltamos
Ainda nesse tema, né, falando como nós já dissemos sobre quem é o obsessor e a auto-obsessão, a Dai vai falar sobre isso para a gente na próxima semana. Gente, saudade de todos vocês, espero que a gente possa se ver em breve. Se não for possível pessoalmente, quem sabe a gente se vê por aí no plano espiritual, estudando um pouquinho também. Fiquem com Deus, muita paz a todos vocês e até a próxima. Tchau.